Uma vez perante Acabe, Elias propôs que todo o Israel fosse reunido juntamente com ele e os profetas de Baal e Astarote no Monte Carmelo. Agora, pois, envia, ordenou, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. A ordem fora dada por alguém que parecia estar na própria presença de Jeová, e Acabe obedeceu-a de pronto, como se o profeta fosse o monarca e o rei o súdito. Velozes mensageiros foram despachados por todo o reino, com a intimação de se reunirem com Elias e os profetas de Baal e Astarote. Em cada cidade e vila, o povo se preparou para se reunir no tempo indicado. Ao caminharem para o lugar, o coração de muitos se enchia de estranhos presságios. Algo inusitado estava para acontecer, senão porque a ordem para se reunirem no Carmelo. Que nova calamidade estava para desabar sobre o povo e a terra? Antes da seca, o Monte Carmelo era um lugar de beleza, seus ribeiros alimentando-se de fontes perenes e suas férteis escarpas cobertas de belas flores e luxuriantes bosques. Mas agora sua beleza empalideceu sob a fulminante maldição. Os altares erguidos para a adoração de Baal e Astarote jaziam agora nos bosques desfolhados. Nas alturas de um dos mais elevados cumes, em marcante contraste com aqueles, estava o altar derribado de Jeová. O Carmelo dominava vasta extensão do país. Suas elevações eram visíveis de muitos lugares do reino de Israel. Ao sopé do monte, havia vantajosos pontos de onde se podia ver muito do que se passava em cima. Deus havia sido assinaladamente desonrado pelo culto idólatra que se realizava sob o dossel de suas escarpas arborizadas. E Elias escolheu essa elevação como o lugar mais visível para a manifestação do poder de Deus e a vindicação da honra de seu nome. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas, e rodeado das hostes reunidas de Israel, está Elias, o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová, aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo, está agora perante eles, aparentemente sem defesa na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as hostes protetoras do céu, anjos magníficos em poder. Sem se envergonhar nem temer, o profeta está perante a multidão, inteiramente consciente de sua comissão, para executar a ordem divina. Olhando primeiramente para o altar derribado de Jeová e depois para a multidão, Elias exclama de maneira clara, em voz como de trombeta: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo não respondeu palavra. Ninguém neste vasto auditório ousa manifestar lealdade a Jeová. Como densa nuvem, o engano e a cegueira se espalharam sobre Israel. Não fora de uma vez que esta fatal apostasia se fechara em torno deles, mas gradualmente, à medida que de tempos em tempos tinham deixado de ouvir as palavras de advertência e reprovação que o Senhor lhes enviara. O Senhor aborrece a indiferença e deslealdade em tempo de crise em sua obra. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. Que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Em todos os séculos, Deus tem tido heróis morais, e tem-nos agora, os que, como José, Elias e Daniel, não se envergonham de se reconhecerem como seu povo peculiar. Aparentemente ousados e desafiadores, mas com terror no coração culpado, os falsos sacerdotes prepararam seu altar, pondo sobre ele a lenha e a vítima, e têm início suas fórmulas de encantamento. E com saltos e contorções e gritos histéricos, arrancando os cabelos e retalhando as próprias carnes, suplicam a seu Deus que os ajude. Passa-se a manhã, aproxima-se o meio-dia, e contudo, não há evidências de que Baal ouça o clamor de seus enganados seguidores. É chegada a tarde. Os profetas de Baal estão fatigados, abatidos, confusos.
Um sugere uma coisa, outro outra coisa, até que finalmente cessam seus esforços. É a hora do sacrifício da tarde, e Elias convida o povo: chegai-vos a mim. Aproximando-se eles a tremer, ele se volta para o altar derribado, onde uma vez os homens haviam adorado ao Deus do céu, e repara: para ele, esse montão de ruínas é mais precioso que todos os magnificentes altares do paganismo. Reconstruído o altar, o profeta abre um rego em torno dele, e havendo posto a lenha em ordem e preparado o bezerro, coloca a vítima sobre o altar, e ordene ao povo que inunde com água o sacrifício e o altar. Trazendo à lembrança do povo a longa e continuada apostasia que havia despertado a ira de Jeová, Elias convida-os a humilhar seus corações e tornar para o Deus de seus pais, para que fosse removida a maldição de sobre a terra de Israel. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o profeta suplica: manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Um silêncio opressivo em sua solenidade cai sobre todos. Os sacerdotes de Baal tremem de terror. Cônscios de sua culpa, temem imediata retribuição. Mal havia a oração de Elias terminado, e chamas de fogo como brilhantes relâmpagos descem do céu sobre o altar erguido, consumindo o sacrifício, lambendo a água do rego e devorando as próprias pedras do altar. O fulgor das chamas ilumina o monte e ofusca os olhos da multidão. Nos vales abaixo, onde muitos estão observando em ansiosa expectativa os movimentos dos que estão em cima, a descida do fogo é claramente vista, e todos estão maravilhados com o espetáculo. Ele lembra a coluna de fogo que no Mar Vermelho separou das hostes egípcias os filhos de Israel. O povo sobre o monte prostra-se em reverência perante o Deus invisível. Não se atrevem a olhar para o céu a enviar fogo. Temem ser eles próprios consumidos, e convictos de seu dever em reconhecer o Deus de Elias como Deus de seus pais, a quem devem obediência, clamam a uma voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Com impressionante distinção, o grito ressoa sobre o monte e ecoa pela planície. Afinal, Israel está desperto, esclarecido, penitente. O povo vê por fim quão grandemente havia desonrado a Deus. O caráter de culto a Baal, em contraste com o sensato serviço requerido pelo verdadeiro Deus, está plenamente revelado. O povo reconhece a justiça e misericórdia de Deus em haver retido o orvalho e a chuva, até que tivessem sido levados a confessar o seu nome. Agora estão prontos a admitir que o Deus de Elias está acima de qualquer ídolo. Os sacerdotes de Baal testemunham consternados a maravilhosa revelação do poder de Jeová. Não obstante, em sua frustração e na presença da divina glória, recusam arrepender-se de suas más obras. Desejam ainda permanecer como profetas de Baal. Mostram assim estar amadurecidos para a destruição, para que o arrependido Israel possa ser protegido do engodo daqueles que lhe ensinaram a adoração a Baal. Elias recebe ordem de Deus para destruir esses falsos ensinadores. A ira do povo havia sido já ativada contra os líderes em transgressão. E quando Elias lhe deu a ordem: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, foram prontos em obedecer. Eles se apoderaram dos sacerdotes e levaram-nos ao ribeiro de Quizon. E ali, antes que findasse o dia que havia marcado o início de decidida reforma, os ministros de Baal são mortos. A nenhum é permitido viver.